tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque é um tema que tem a ver com a nossa convivência, né? Do dia a dia. Todos os dias a gente tem que conviver com pessoas e quando a gente também tem algum projeto para fazer, algum plano, né? Muitas vezes a gente acaba se limitando por ficar pensando o que outras pessoas vão pensar se a gente fizer aquilo, e se não der certo, se eu começar e depois eu fracassar e vou ter que explicar por que eu não consegui. E aí a gente começa a fantasiar isso dentro de nós mesmos, né? A gente começa a pensar e aqueles pensamentos começam a ganhar velocidade, volume, e muitas vezes a gente cai numa fantasia de achar, realmente criar diálogos mentais, e os diálogos muitas vezes são os piores possíveis, né? Pensando negativamente, né? Que alguém realmente já estaria pensando mal da gente, quando na verdade nem estava acontecendo isso ainda, e a gente já começa a pensar a nossa mente não sabe a diferença, né? Entre quando a gente está criando um diálogo dentro dela e quando o diálogo é fora, né? Para ela tudo é a mesma coisa, né? Então é como diz aquele ditado, né? O covarde morre 1000 vezes, o corajoso uma vez só. E no covarde o que está querendo se dizer nesse ditado é que ele fica revivendo aquela situação que ele tem medo, né? E aí eu trouxe aqui algumas citações de alguns livros que falam sobre o assunto, né? De saber aceitar a si mesmo e de não se preocupar com a opinião alheia, né? Então, tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown fala: a vergonha realmente nos corrói. Ela nos faz sentir desconectados e inadequados, levando-nos a evitar situações sociais e a esconder quem realmente somos. O que é o pior, né? Esconder quem realmente somos. A liberdade vem quando aceitamos nossas falhas e nos permitimos ser autênticos, independentemente do que os outros pensam. Tem outro livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Quando identificamos nosso ser com a mente, passamos a nos preocupar excessivamente com a opinião dos outros. A verdadeira essência está em viver o presente, onde a aprovação externa não tem poder. Liberte-se dessa prisão mental e descubra a paz que vem de dentro. Então, o que ele está falando aqui? Que quando a gente vive o presente, não tem tempo desses diálogos internos, né? Simulados. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. A vida é repleta de pressão social para ser algo que não somos. Escolher não se importar com tudo é um ato de coragem. Ao focar no que realmente importa, conseguimos nos libertar das expectativas alheias. E isso é extremamente libertador. O que é que realmente importa é o que a gente tem falado ao longo do tempo aqui nesse canal, né? Que é descobrir aquilo que é o nosso verdadeiro eu e parar de se identificar com os pensamentos e emoções, e muitas vezes pensamentos e emoções negativas, né? A magia da arrumação, Mary Kondo. Quando analisamos nossos pertences e questionamos o que realmente traz alegria, estamos fazendo o mesmo em relação às opiniões que absorvemos. Se não traz alegria ou valor à nossa vida, precisamos nos desapegar e focar no que realmente importa. É uma pergunta que a gente deve se fazer realmente, né? Se a gente está pensando em algo que nos causa dor e automaticamente, então por que a gente não faz igual a gente faz com os pertences que não servem mais, né? Tem gente que tem uma doença que é ser acumulador, né? Não consegue jogar fora os pertences. Só que por eles serem tangíveis, né, no mundo físico, a gente consegue identificar e jogar fora a maioria das pessoas. Mas no mundo psicológico, às vezes não é tão fácil, porque a gente não enxerga eles diretamente. É preciso aquele momento de silêncio e reflexão para a gente poder identificar e decidir jogar fora, né? Isso que não nos serve. Outro. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Para viver plenamente, é fundamental deixar de lado as preocupações com o que os outros pensam. Quando a sua felicidade depende da validação externa, você se torna refém das opiniões alheias. A liberdade é um estado de espírito que só você pode criar. É sempre uma decisão interna, né? Você é insubstituível, Augusto Curry. Cada um de nós possui uma unicidade que deve ser preservada e celebrada. Quando nos deixamos levar pela opinião alheia, perdemos nossa essência. Valorizar-se é o primeiro passo para deixar de lado as inseguranças e abraçar quem realmente somos. Essa questão de nos valorizar é bem
é bem difícil porque às vezes a gente não tem o parâmetro correto, né? A gente não tem a régua, a balança correta para decidir o que tem valor e o que não tem valor, né? Isso se dá com o discernimento, né? Que a gente falou também em vídeos anteriores, que é justamente conforme a gente vai estudando, refletindo, meditando, a gente vai aprendendo o que nos faz bem, o que nos torna mais nós mesmos e o que nos afasta de nós mesmos, né? E aí a gente pode começar realmente a ter uma visão do que é importante, né? O Alquimista, de Paulo Coelho. Sonhar é uma jornada que apenas você pode seguir. Quando você deseja algo verdadeiramente, o universo se alinha para ajudar. Não deixe que os medos e inseguranças causados pelas opiniões alheias desviem você do seu único caminho verdadeiro. Então, isso do universo se alinha para ajudar é bem real também. E eu falei também num vídeo anterior aqui no canal sobre a sincronicidade, né? Que é quando a gente começa a viver de acordo ao Dharma, né? Escutando o nosso discernimento, parece que as portas da natureza se abrem e começam a acontecer diversas sincronicidades na nossa vida. Manifestações da alma. Nélio de Almeida. A vida é efêmera e desperdiçá-la em preocupações alheias é um convite à infelicidade. Aprender a não se importar com o que os outros pensam é um passo importante para viver de forma autêntica e realizar seus sonhos sem limitações. Quando a gente se preocupa com o que os outros pensam, na verdade, a gente está criando uma opinião dos outros, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, nem é a opinião dos outros, mas a gente coloca na boca dos outros e coloca ainda pensando no pior, né? De forma negativa. E isso é o que eu acho que é o que mais mata os sonhos e os projetos das pessoas. Os próprios diálogos internos, né? Tem até tem uma parábola, né? Uma piadinha, né? Engraçado, o cara que precisava de uma ferramenta, né? Um martelo. Foi pedir pro vizinho e no caminho ele foi dizendo, mas ele é muito ciumento com as ferramentas. E se ele me falar não, né? E também depois, se eu pegar, ele vai ficar me cobrando para devolver toda hora e eu preciso usar ainda por uns 2, 3 dias. E no final, esse vizinho aí, realmente ele é bem egoísta, ele nem vai querer me emprestar, né? Aí ele bate na porta, quando o vizinho abre, ele fala assim, quer saber? Pega esse martelo aí, pode ficar com ele, eu nem quero mais isso aí. Ou seja, o coitado do vizinho nem sabia o que aconteceu, né? Aconteceu tudo dentro da cabeça da pessoa. E é o que a gente costuma fazer, né? Muitas vezes. Desperte seu herói interior. Vitor Hugo Rocha. Em um mundo repleto de críticas e julgamentos, é vital lembrar que essas opiniões refletem mais quem os emite do que quem você é. Ao se focar em sua verdade, você se afasta do papel de espectador e se torna o protagonista da sua história. Isso é importante, porque as críticas e julgamentos refletem mais quem os emite do que o alvo para o qual são emitidos. Quer dizer, você pode até estar fazendo algo e realmente alguém pode estar falando e emitindo opiniões sobre isso. Mas o que isso tem a ver com você? Essas opiniões têm a ver com a visão de mundo da pessoa, a forma como ela enxerga o mundo, com as suas próprias limitações, né? E não quer dizer que você tenha que enxergar o mundo da mesma forma que aquela pessoa, né? A sua vida só depende de você mesmo. Ela pode, com essas opiniões dela, agir de acordo com a vida dela, e ok. Mas a sua vida, você que tem que decidir.